noite, pessoal! Fim de ano chegando, mais uma live aqui no Infoteatro, uma das últimas desse ano. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Maria Silvia, colunista aqui do Infoteatro, grande professora. Maria Helena Belker, Stati Mota, Guga. Por aqui tá chovendo bastante, não sei se é aí onde vocês estão também. Talvez a internet fique um pouco ruim, mas acho que vai rolar. Qualquer coisa vocês avisam também. Oi, Davi, Antônio, César, Paulo. Bom, o fim de ano tá acabando, muitas temporadas também, então as peças que vocês querem assistir, fiquem ligados. Tem, né, no Infoteatro, no site, também um espaço só de últimos dias, então fiquem ligados porque tem muita peça boa que tá, assim, nas últimas semanas. Essa e a próxima realmente vai acabar muita coisa. Oi, Silas, oi, Fátima. Bom, vou mandar aqui para a nossa convidada de hoje. Boa noite, Fátima. Ó, o Davi colocou aqui a peça da Ana Lívia, Bete Coelho e Georgette Fadel. Davi, você sabe até quando vai? Agora eu não tenho de cabeça isso, mas realmente eu não assisti ainda e vou assistir e preciso assistir. Então, realmente não deixem de ir. Eu acho que está no Sesc, eu não me lembro agora, depois eu também posso postar aqui a informação. Oi, Camila. Cadu. Vou até anotar aqui. Ó, 20 de dezembro. Depois eu vou confirmar essa informação. Essa Consolação, boa. Depois eu vou confirmar essa informação e também posto para vocês aqui. Deixa eu anotar para depois lembrar também. Aí vocês podem acessar pelo site. Olha, a nossa convidada já entrou. Eu vou tentar chamar ela aqui. Mas antes eu queria apresentar a nossa convidada. Lendo, né, sobre a carreira da Raquel Ripani e lendo todos os trabalhos que ela já fez, assim, é realmente chocante, porque é muita coisa, né? Então, ter esse bate-papo aqui hoje, acho que realmente é um presente para o Infoteatro e também para quem vai assistir a gente, porque ela assim, fez muita coisa. E quando eu falo muita coisa, realmente é assim, uma infinidade de projetos, traduções, direções, muito envolvida, né, com muitos trabalhos e em muitas esferas diferentes do teatro. Ó, vou ler aqui para vocês que eu não decorei. Ela é atriz, diretora, performer, autora, tradutora, criadora de conteúdo, produtora, locutora. Então é realmente assim uma mulher de teatro, né, das artes do nosso país que a gente precisa conhecer cada vez mais e acompanhar, né, os projetos e tudo mais, porque realmente é uma figura assim essencial da nossa cultura. Bom, ela solicitou aqui. Então temos muita coisa para falar, como sempre. Espero que dê tempo. Eu aceitei. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, prazer, né? A gente não se conhece ainda propriamente. Estou muito feliz de ter você aqui. De verdade, Raquel, para mim é muito importante, é o que eu estava dizendo, né? Antes de você entrar, que você é uma pessoa, né? Uma mulher das artes que eu admiro muito e que quero cada vez mais estar perto e saber, né, sobre a sua carreira, sobre os seus projetos, porque é realmente muita coisa. E eu acho que nesse sentido, mais do que eu te perguntar hoje aqui, né, sobre questões envolvendo teatro e as artes,
Eu acho que eu tô aqui mais para ouvir, porque realmente é tanta coisa. Lendo assim, vendo suas entrevistas, eu fiquei, meu Deus, não sei nem por onde começar. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Se a internet falhar, tá chovendo muito aqui. Não sei se aí onde você tá também tá chovendo. Mas se Tá. falhar, a gente vai se adequando aqui também. Tá? Bom, eu fiquei muito chocada quando eu fui pesquisar que você começou, né, no teatro muito cedo, né, com 13 anos, antes disso já na escola, mas aí com 13 anos você vai buscar um teatro mais sério, né, como você até brincou, né, numa entrevista que eu assisti. Você podia contar pra gente como foi esse processo até chegar no CPT com o Antunes Filho? É curioso, porque para mim é um raio mesmo. Quando eu estava no palco, pela pequena, no colégio de bairro, que é onde eu ainda moro. E Raquel, só uma coisa, tá travando um pouco o áudio. Eu não sei. Você tem fone? Porque eu não sei se. não. Não? Não, vamos assim mesmo, porque eu acho também que é a instabilidade da internet. Mas. Qualquer coisa eu pego o meu filho. Tem que sair um pouquinho para você Não, conseguir. tá cortado, sabe? Tipo, tá assim. Talvez seja melhor o. Tá bom. Deixa eu ver. Tá bom. Que é melhor, porque. Oi, Marcelo! Eu acho que é melhor, porque eu sempre fico meio, será que eu falo? Será que não sei o quê? E aí depois quando eu vou ver a gravação da live, eu fico sempre, meu Deus, devia ter falado, né? E acho que é isso também. As lives é engraçado, né? Porque eu sempre falo isso, mas faz tanto tempo que tem e ainda tem esses erros. Oi, Roberto. Vou lendo aqui os nomes. Ângela. Então, os percalços das lives. Realmente existem muitos. Mas é isso, eu gosto ainda de fazer, né? Eu acho que tem poucas pessoas que fazem ainda, mas eu acho que facilita muito, né? Porque hoje em dia, na correria também, dia a dia, se fosse para encontrar cada entrevistado, eu acho que eu perderia muitas oportunidades, né? E, sei lá, acho um espaço tranquilo, né? Achei um Vamos, né? vamos ver. Perdão. Imagina. Não, eu tava falando, live é assim mesmo, né? Não tem muito como fugir aqui dos erros. Não. Né? Na rua. Nossa, né? Você também está em São Paulo, imagina. Em São Paulo. Vamos ver se funciona. O esporte não vai funcionar mais. Meu Deus. Não, relaxa. Colocou? Coloquei. Tá melhor. Tipo, tá melhor. Tá Bom, vai bom. falando e qualquer coisa a gente se ajusta também. Oi, Douglas. Da Pombo Correio. Olha ele aí. Oi, Doguinha, tudo bem? Gente. Pronto. Quer que eu retome a pergunta? Pode ser, pode. A gente, né? Desculpa, eu tô te ouvindo, só agora eu preciso trocar o suporte, porque aqui com o fio eu não consigo usar onde Ok. eu tava bastante. Não, mas agora tá bem melhor. Mas, gente, a gente estava falando. Eu não tinha feito nenhuma pergunta, né, ainda para quem está entrando, mas a Raquel começou, né, no teatro muito cedo. E aí eu queria saber, ela ia me contar como que foi esse processo até ela chegar no CPT com o Antunes Filho, que ela entrou com 13 anos. Enfim, depois quero também saber a sua história. Eu numa coisa de colégio mesmo, essa coisa que tem, oi Lu, tudo bem? O pessoal me colocou no palco e aí foi para mim uma revelação, assim. Quando me botaram no palco, nunca mais eu queria sair. Então eu fugia das aulas para ir pro teatro da escola, tinha um teatro, tem ainda um teatrinho ali, com cortina, como é que chama? Debaixo do teatro. Ele é bem rudimentar, mas eu me apaixonei
pelo espaço do teatro, pela madeira do chão, pelo que tinha de baixo, o alçapão, pelas cortinas de veludo. E eu queria ficar lá. Para mim, eu acho que eu era muito tímida e eu sofria bullying, era uma coisa que existia na escola, eu era muito magrinha, então eu apanhava muito das outras crianças, das alemãs, mais forte que eu. E para mim essa ideia do teatro foi uma libertação de mim. Eu podia não ser eu, podia ser qualquer coisa. E era muito prazeroso. Então isso nunca me deixou, desde o primeiro momento, muito cedo, era isso e continua sendo isso, na verdade. O teatro é essa tábua de salvação, esse espaço de comunhão para mim. E aí a escola começou a prestar atenção que tinham pessoas que queriam aquilo, né, que eram da escola, e aí eles eventualmente criaram um curso de teatro, que tem até hoje é o curso da Flávia Garrafa, com o irmão dela, tá lá. Não era ela que dava no comecinho, mas enfim, eu fiquei nesse cursinho de teatro da escola por uns anos, mas eu achava que o pessoal do meu cursinho não era sério o suficiente. Afinal, a gente já tinha 10 anos. Não era muito sério. A minha avó me levou para assistir o Mistério de Mavap, na versão dirigida pela Marília Pêra, com o Neila Torraca e o Nanini, porque ela dizia, você disse que quer fazer teatro, então vou te levar para assistir uma peça de teatro. E ali ali eu tive uma crise mesmo de consciência, assim, é isso, eu quero fazer. Porque quando eu ouvia a risada que as pessoas, eu também, estava naquela situação, eu dizia, nossa, se eu fizer isso um dia na minha vida, se eu fizer alguém tão feliz como eu tô nesse momento, eu vou estar realizada. Então eu me lembro de pensar e ponderar, eu devia estar com 11 ou 12 anos já, e ponderar quais eram os prós e os contras da profissão. Falei, bom, não vou ser rica, é uma vida difícil. Eu já sabia, eu fiz essa escolha naquele momento pensando assim. E aí foi isso, eu fui umas férias nesse mesmo ano já, com 13 anos, e um rapaz me desafiou, um menino, assim, essa coisa de moleque, né, a gente estava brincando no fim do ano e tal, acho que era, sei lá, Águas de Lindóia, algum lugar assim, e o menino falou, né, você fala que você é atriz, você conhece o Tunis Filho? Eu falei, não. Aí ele falou, como que você fala que você é atriz, você não conhece o maior diretor do Brasil? Eu falei, vou conhecer! E aí eu Mal voltei para sabia São Paulo, ele. pois fui atrás no site do Sesc, não tinha site, liguei no Sesc, tinha lista telefônica, eu liguei no Sesc, eles falaram, é aqui, se você quiser vir. Eu fui lá, era o fim do ano, era perto do fim do ano, eles estavam abrindo inscrições para as audições que ele fazia anualmente, e aí eu preenchi a ficha lá, e era o Portela que me recebeu, que é um querido, e aí eu botei lá toda a minha experiência profissional, enorme, vastíssima, já tinha escrito e produzido, e dirigido, e feito figurino, porque era teatro de colégio, né? Então você faz tudo no teatro de colégio. Então eu escrevi lá que eu tinha feito todas aquelas peças e botei a minha idade, 13, né? Aí o Portela olhou a minha ficha e falou, por que você não põe 16? Eu não sabia que era proibido com 13. Aí eu pus 16, ninguém pediu para você colocar documento, nada, né? Não tinha Uhum. foto de RG. E aí eu fiz o teste e passei. Foi. O Antônio me adorou, na verdade. Eu fui super arrogante. Eu tinha muitas certezas. Eu ainda tenho algumas, o teatro é uma delas, mas eu fiz a audição lá e ele parou, e ele falou, não, eu queria te perguntar uma coisa. Aí ele pegou minha ficha e tava lá, né? Aí ele, olha, tá aqui dizendo que você escreveu, dirigiu, produziu, fez o cenário, figurino, de 7 peças, não é muita coisa para uma menina de 16 anos ter feito e tal. Aí eu botei as duas mãozinhas assim, tipo Peter Pan total, e falei, não, quando você ama o teatro de verdade, lá no teatro, no Sesc Anchieta. Meu Deus! Acho que eu passei ali. Meu Deus, que história maravilhosa! E como que foi essa relação com o Antunes, né? Assim, nesse sentido, óbvio, você era muito nova, mas muito comprometida, né? É, Mas como que era essa relação, tanto no trabalho, como dessa questão da disciplina, né, no grupo? foi o lugar mais formador pelo qual eu passei. Eu tive alguns mestres, oitava. Ele certamente era muito disciplinado, e isso é uma parte muito forte de quem eu sou hoje. Então a gente ficava 8 horas por dia fazendo às vezes o mesmo exercício. E, e eu amava, assim. Às vezes eu não entendia para quê, me entediava, mas eu acho que parte da disciplina do processo é essa mesmo, assim. Para Uhum. mim foi muito bom. Eu falo que porque eu acho que eu era nova demais para entender outras dinâmicas. Que tinham pessoas que estavam fritando, que estavam surtando, que estavam sofrendo, que estavam levando aquilo a sério, mas tudo que era muito sério me passava meio por aqui. Imagina, eu ia de uniforme, eu ia de lancheira, estava na oitava série.
Gente, meu Deus. Não tinha, eu não entendia além, mas as coisas que eu entendi ali, eu tive muita sorte da gente ter reensaiado tanto o Romeu e Julieta, a versão que ele montou com o Marco Antônio Pami e com a Julia Gunn, e depois de ter desistido de voltar em cartaz, quanto o Macunaíma, que ele, a peça mais famosa dele. Então ele remontou com essa turma da qual eu fazia parte, que era o grupo da tarde do CPT. Eu comecei de manhã, depois fui para tarde. E poder ter visto como essas peças funcionavam, assim, cena a cena, coxia delas, e estudar essas peças, o que elas eram, para mim também foi muito importante. Fora as pessoas com quem eu convivi ali, a Samantha Dasloglio, o Luiz Melo, o Jefferson, tem muita gente. E estava na época do Paraíso Zona Norte, né? Que o espetáculo era de 89, né? Era muito maravilhoso. Eu ia assistir sempre que eu podia. Enfim, foi a minha primeira experiência com independência, porque eu ia sozinha, voltava sozinha, almoçava no ônibus para poder chegar no horário. A disciplina ficou em mim. Um dia que eu saí do ônibus na Consolação e com pouco tempo para chegar e não podia atrasar, era muito rígido isso de não poder atrasar, mas eu dependia do transporte público, saindo do colégio, direto para lá, Meu né? Deus, E, gente. e aí eu fui atravessar entre os carros, ainda não tinha tanta moto na cidade, estamos falando de 1990 já, só, né? E eu fui atropelada por uma moto. Assim, atropelada não foi um atropelamento de hospital, mas foi um encontrão que me derrubou e derrubou o cara. E aí ele levantou e as pessoas ao redor falaram, ai, vamos levar para o hospital. E eu arrastando a perna assim, não, eu não posso me atrasar, me larga. O Antunes vai ficar bravo. E aí eu não atrasei. Então, E aí você enfim, foi? fui, imagina. O que é um vergão roxo na perna, perto do teatro? Nada. Meu Deus. E essa questão, né, que você estava falando, né, que você colocou a mão assim e falou quando você ama o teatro, não sei o quê. Como que você lida com isso hoje, né, na sua vida, depois de mais de 30 anos de carreira? Você ainda coloca sempre o teatro em primeiro lugar? Ou, não sei, ao longo da vida você percebeu que isso realmente é um trabalho? Eu já ouvi essas duas perspectivas. Então, o que você Nossa, entende, assim? eu acho que ou é isso ou você para de fazer, porque para mim, certamente é. O meu namorado não é do teatro e ele me pergunta quando eu volto da peça para casa, ele fala como foi. Eu falei, é sempre perfeito. O palco, o resto da minha vida inteira é um ensaio para o momento em que eu vou estar em cena. A cena é a única coisa que interessa. Todo o resto é barulho, entendeu? O que interessa, o silêncio existe na, no evento teatral com contato com o público. Não tem nada mais bonito. A gente, acho que quem é do teatro só quer isso, né? Morrer que nem a Cacilda no palco. É o É um sonho. êxtase. O palco é um êxtase, é o maior prazer. Eu tenho prazer em outras funções, né? Porque eu dirigi, eu fiz muitas versões, traduções, e eu gosto muito também. Eu me sinto em cena. Tem o lado legal de quando você está numa produção, mas não está no palco, é que você pode se multiplicar. Então, eu podia estar em mais de uma produção ao mesmo tempo. E como ator, você só pode se dedicar a uma por vez, né? Não dá para eu estar em dois palcos diferentes, em cidades diferentes ao mesmo tempo. E como tradutora ou diretora, enfim, até produtora você pode. Então, eu acho isso muito interessante. E bacana também. Eu acho que todas as funções são muito importantes, né? Esses dias na coxia ali do Bossa Nova Cabaré Bar, a gente estava encerrando a peça, no momento final, que a gente faz um caracol, e eu olhei para a coxia e estava a nossa camareira, que é uma querida, que é uma pessoa de teatro há muito tempo também, e eu olhei para ela, ela estava na beira da coxia, assim, com um sorriso aberto, assim, de uma felicidade, ela estava assim, é isso. Então, todo mundo que participa é tocado por essa energia. Eu acho que, claro, como pessoas no palco, a gente sente essa sensação da troca com o público em primeira mão, o que é muito incrível. Mas acho que todo mundo. O Gabriel Vilela falava que todo mundo que trabalha no teatro tem que ter poesia, seja no que for, no pé, na mão, no olho, se você é iluminador do dedo para subir aquela pra, se você é o cara do microfone com a sutileza, então é poesia para todo mundo em qualquer função. É, é difícil de explicar, eu chamo de vocação mesmo, porque não tem outra palavra, né? Acho que a Fernanda Montenegro fala a mesma coisa. Eu trabalhei com ela em 97, e aí eu estava com ela várias vezes, a gente está em algum lugar e vira alguém com a criança, alguém com. Ai, a minha filha, é louca para ser atriz, que conselho que a senhora dá para ela? E a Fernandona falava, desista. Eu adoro isso. Não, isso é Desista. perfeito. E E eu acho aí, lindo.
que eu acho lindo que ela fala, qualquer um pode ser artista. Agora, ator, atriz, não é todo mundo que pode ser. Porque normalmente a gente acha o oposto, né? Ah, a pessoa é ator, mas ela não é artista. E ela traz o oposto desse pensamento, né? Eu acho muito genial isso, essa inversão. É, eu entendo totalmente o que ela fala, que tem uma questão de, gente, ela disse, se você desista, se você conseguir, vá fazer outra coisa, porque é uma vida muito sofrida. Não é uma vida fácil, não é uma vida simples, não há nenhuma garantia de nada, as coisas mudam a cada momento, você uma hora está com um papel ótimo, aí você passa 2, 3 anos sem trabalhar, o mercado é assim. Então, se você consegue não ser ator, não seja, porque não é uma, entendeu? Não é uma coisa que se você escolher, estou fazendo uma escolha racional. Mas é isso que ela disse. Mas se adoecer, se lhe faltarem as tábuas, se não conseguir, aí você volta. E aí você vai descobrir que você realmente é ator. Quem puder, fuja. Fuja enquanto tempo. Fuja se você puder, mas para mim não tem essa opção. Né? E teve momentos, assim, nesses... Não sei realmente, tá? Mas tiveram momentos que você ficou muito distante no sentido da atriz? Que você, assim, anos sem atuar como atriz? Ou não? Fiquei. Sim. Isso te gerou angústias? Tipo, ai... como que foi esse momento pra você, assim, esse momento? Olha, sim, mas eu acho que eu só percebi agora, quando eu voltei para o palco, a falta que eu sentia, porque foi todo o movimento de eu entrar na Time for Fun, fazendo Mamma Mia, e em seguida eu fui ficando na empresa fazendo outras funções. Então eu fiz as versões e a tradução do Rei Leão, da primeira versão que veio para o Brasil, depois eu entrei na direção residente, que é uma coisa muito absorvente, porque são muitas pessoas, né? Uma equipe no total de pessoas envolvidas na operação, não só o artístico, mas são 900 pessoas para atender 3.000 pessoas por dia. Tá? Então é muito legal, é um aprendizado fortíssimo, mas eu não estava no palco, então também foi muito importante para mim. E eu estava tendo filhos, né? Então eu tive 2 filhos nesse período de 10 anos e foi muito bom para mim ter um trabalho fixo, porque a gente, essa coisa de uma temporada que dura 4 meses, depois uma série que dura dois, e depois na hora que você tem que pagar escola e plano de saúde, etc., é muito difícil. Então foi muito legal para mim ter isso nesse momento que eu estava tendo os filhos, então foi muito bom também. Mas quando eu saí, depois, enfim, aí eu falei, eu pensava também uma coisa que talvez o Lázaro estava aí entrando, eu fiz com a Chiara o Mamma Mia. Quando terminou o Mamma Mia, foi uma peça que eu fiquei tão feliz fazendo, era tão bom que acabou, eu falei, o que eu vou fazer? Porque nada vai ser tão legal. Era muito legal, era muito divertido, era muito alegre, era muito perfeito, era dançar, cantar, fazer comédia no palco, que são as coisas que eu mais gosto. E eu tava com 35 anos e eu falei, cara, a partir daqui o mercado não vai me dar mais esses papéis. Porque é isso, as histórias são contadas, né, os protagonistas têm 20 anos, é a jovem chegando na cidade, é a jovem se apaixonando, é a jovem, é a jovem, é a jovem, é a jovem, é a jovem. Eu falei, isso não vai ter mais esse tamanho de papel. Daqui a pouco você é a tia que trouxe não sei quem para a cidade, né? Você é a mãe da Gypsy. O que tudo bem, eu só não sei. Eu falei, eu não sei se eu quero, sabe? Eu quero fazer uma coisa se eu quiser, não porque eu preciso para pagar minhas contas, que é uma coisa que eu respeito em qualquer pessoa, somos funcionários e operários do teatro, mas eu não queria muito ser a pessoa que entra no coro de qualquer musical, porque para pagar um boleto, mesmo porque eu vejo e vi bastante pessoas que se colocam dessa forma, funcionário, não só em musical, mas em televisão, e eu sinto que tem uma perda de poesia, assim, sabe? Quando você está fazendo aquilo somente porque é um job, é um trabalho, enfim, você bate cartão e entra. Para mim é muito sagrado para eu querer fazer isso dessa forma. Então, se eu vou fazer uma coisa que não é o meu total paixão, que não é o que eu quero dizer, eu prefiro estar em outra função, que talvez me doa menos. Porque esse pedaço de você precisar corroborar ou através da tese do autor, do que está sendo dito, você também artisticamente dizer algo, eu acho que é algo que nos acontece com a maturidade artística, inclusive, eu acho. Pode ser não para todo mundo, pode ter artista e ator que não se importe muito com o que está dizendo, o que está sendo dito através dele, mas eu me importo, e aí eu achava, puxa, eu não sei se eu quero fazer uma peça, entendeu? A favor
a favor da gente, de todo mundo andar com uma bazuca. Talvez eu não concorde com essa tese, eu não queira falar isso. Então, isso passou a ser importante para mim com a maturidade também. E aí, através dessa vontade e percepção de que eu também tenho o que dizer e que a minha visão sobre o mundo também é relevante, que eu comecei a escrever e a produzir, porque aí você vai descobrindo como as coisas são feitas, e é muito comum isso, né, fora do Brasil, e dentro também. As pessoas que eu admiro sempre foram tradutores, autores, diretores, produtores, o Paulo Otran, Juca de Oliveira, a Tônia Carreiro, a Fernanda Montenegro. Essas Sim, pessoas todas tiveram, como a Nissete Bruno, Paulo Goulart, tiveram companhias, empregaram pessoas, eram empreendedores do teatro, né? Eu sou de uma época em que essas pessoas ainda pegavam um empréstimo no banco e o dinheiro da bilheteria virava lucro, a gente ganhava porcentagem de bilheteria. Sou de antes da lei de incentivo e tal, então é muito. Eu acredito que tudo isso faz parte, né? Não é deixar um caminho, mas é ampliar um pouco. sim. Não, isso que eu tava falando pra você, né, dessa angústia e tal, que agora me veio um insight. Eu fiz uma peça em 2019, no Tapa, foi a primeira peça assim, profissional, e eu falei, nossa, agora a minha carreira, né, agora comecei aqui, tô na luta, agora sou atriz, agora eu posso dizer isso, tal, não sei o quê. Aí teve pandemia. Nossa, aí durante a pandemia, assim, desde então eu não fiz mais nenhuma peça e comecei aqui o infoteatro e comecei a escrever para Vogue e tal. Essa parte jornalística, né, cresceu um pouco na minha vida, mas me vem essa angústia toda hora, tipo, do palco. E aí as pessoas que estão no entorno falam, mas você tem que, não fica esperando o convite, você tem que produzir, escreva então, não sei o quê. Só que aí as pessoas falam, você tem que você quer falar, né? Descubra o que você quer falar e aí produza isso. E aí eu fico, meu Deus, eu não sei o que eu quero falar. Tipo, assim, me vem meio tá tão bagunçado, né? Tanta coisa, tudo meio fora do lugar, que me vem uma questão de autoconhecimento. O que eu quero falar, então? E eu acho que talvez a maturidade também possa, né, o tempo, mostrar esses caminhos, né? Porque é isso que você falou, não adianta eu fazer uma peça, quero fazer uma peça que eu quero estar no palco. Aí eu pego uma peça X que não, né, que não me representa, porque é um investimento de tempo, dinheiro, né, dedicação. Então, se não é para dizer o que precisamos e o que estamos aptos, né, a dizer, fica um pouco mais complicado, né? Enfim, É, só um parênteses. é que eu acho que o que é possível também é bom, né? Especificamente na pandemia. Isso que você está fazendo é um serviço à arte, digamos, né? Você está fazendo isso, você não deixou de servir ao teatro. Você pode É, não estar no palco, mas é uma grande rede de pessoas em múltiplas posições e funções que fazem isso. Isso vai te ocorrer quando o assunto for premente o suficiente, te doer o suficiente, você não vai conseguir não falar dele de alguma maneira e se comunicar com o público. Para mim o Instagram foi uma forma de viver também na pandemia, não sobreviver, porque a gente não ganha dinheiro, mas de ter uma interlocução, porque foi uma sensação muito opressora, né? A gente estava preso em casa e a arte toda parada, e mais que isso, eu tinha uma sensação de ódio contra os artistas, como se a gente fosse é, mal, se a gente fosse ladrão, como se e eu tive um momento, né, de falar, meu Deus, a gente só quer dar amor para as pessoas, a gente só quer fazer palhaçada para vocês. A gente nem ganha tanto assim. Juro por Deus, a gente é só palhacitos. E aí eu fui ficando angustiada com uma sensação de mordaça, sabe? De não conseguir. Sem a comunicação com o público, eu acho que a gente murcha, né, o artista. Eu sinto isso. A comunicação, ela é até anterior à tese que a gente quer defender. A gente precisa interagir, porque é uma energia muito deliciosa. E aí aconteceu de eu começar a gravar uns vídeos, assim, com temas que me tocavam, de notícias, qualquer tema, o filme que eu tivesse visto. Eu falei, eu vou abrir câmera e vou falar com a câmera, porque senão eu sentia que eu ia asfixiar se eu não falasse. E realmente foi muito importante para mim. Me ajudou muito, eu comecei a fazer vídeo diário falando de assuntos que me interessavam. Eu queria falar muito sobre arte, história da arte, coisas que eu adoro, mas o Brasil atropela a gente, né? Então apareceram outros temas ligados a feminismo, ligados a, enfim, a coisas que estavam. O exato. famoso o Brasil me obriga a beber, né? Então o Brasil ele fez muito. Mas foi muito bom, eu acho que foi um jeito de eu estar me comunicando. Eu acho que a gente não deve julgar também o que a gente consegue, o que a gente pode.
que é uma das coisas da juventude que eu não tenho saudade, é essa ideia de que eu tinha que estar fazendo outra coisa e não a coisa que eu estou fazendo nesse momento. Ah, isso é horrível mesmo. Eu tô, Que desespero. eu tô fazendo o que eu posso fazer, gente. Pelo amor de Deus, tá ótimo. Estar nesse momento, se você não passar por esse momento, você não vai conseguir chegar no seu próximo. É verdade. Então, Não, é verdade. É, é, e pode não. não ser o que você queria, mas a Rose falava uma coisa assim, tipo, enquanto o Steven Spielberg não me chama, a gente faz essa peça. Ah, isso é muito bom. Eu teve uma pergunta que eu queria fazer e eu não. Enfim, a gente foi para outro caminho, mas você foi discípula do Peter Brook, Sim, certo? sim. Meu Deus, tipo, conta como foi isso, sim. Tipo, como que era isso? Eu fiquei muito chocada. Eu falo que eu tenho muita sorte, que eu tive alguns mentores e pessoas muito excepcionais. Eu coloco nesse hall o Paulo Autran, que foi uma pessoa que eu trabalhei 4 anos, e no teatro tem uma coisa de você aprender muito também na prática, né? Na coxia. Então, o Paulo foi incrível. E aí, enquanto eu estava em cartaz com o Rei Lear, que foi a segunda peça que eu fiz com ele, eu viajei o Brasil todo com ele e tal, Animal. eu entrei. Incrível, numa época que isso era viável com um elenco de 30 pessoas. Eu ganhei uma bolsa para estudar teatro na Inglaterra. Eu fui no British Council, peguei um caderninho que eram todas as escolas de teatro da Inglaterra. Eu nem sabia onde eram, quais eram as regiões, enfim, não tinha internet, gente, era por carta. Eu mandei carta para todas, as que eu vi que não era muito para cima, ou muito, enfim. E algumas me responderam, e essa, que o Peter Brook era o patrono, me chamou para fazer um teste em Edimburgo, no Festival de Edimburgo. E aí eu fui, e aí eu passei. Meu Deus, gente. E ele depois me chamou para ficar com. Eu fiquei lá na Inglaterra, a gente ia às vezes à França para visitar o Buff do Nó, porque era uma escola que ele era o patrono, então ele fazia trabalhos, mas ele não estava no dia a dia. E aí, uma vez lá no Buff do Norte, ele perguntou: você já fez sua lição de casa? Eu falei: com o quê? Ele falou: se quiser vir para cá, você tem que falar francês, né? Não basta falar inglês. Aí eu fui estudar francês, mas eu acabei voltando para o Brasil antes disso, porque o Jorge Fernando foi lá em Londres me chamar para fazer a Zazá, essa novela que eu fiz com a Fernanda Montenegro. E eu estava com muita saudade já do Brasil, eu estava numa crise bem grande com relação à minha identidade enquanto artista brasileira, porque para ser formatada como uma atriz britânica, eu tinha que perder totalmente o meu sotaque, perder totalmente o meu jeito de caminhar, que era muito sensual para eles, que para a gente é normal, para eles é uau! E eu comecei a sentir que aquilo seria me apagar totalmente, virar uma folha em branco. Então eu não quis, eu não queria. E aí eu voltei para o Brasil. Essa é uma dessas decisões que você não sabe se foi a certa ou não, mas foi a que deu naquele momento. E aí agora eu tô aqui. E você, Mas foi isso. em relação a estudar fora, né, teatro, enfim, o Tolentino, né, do Tapa fala muito isso, que a gente, o ator depende muito da sua língua, né, então do português, que a gente entende as palavras, a sintaxe, né, do pensamento. Você acha que nesse sentido vale a pena estudar fora? Porque algumas pessoas até eu conversando falaram, acho que não, porque o que adianta eu ir lá falar em inglês, né, fazer, não sei o quê. Você acha que é importante essa vivência para Acho, o teatro? acho muito. E algumas das pessoas que eu acho mais completas, como a Ellen Helene, por exemplo, foram estudar. Estudou no Lecoq, ou estudou no. Enfim. Porque, além de ser uma experiência que vai te dar muita coisa, além só do teatro, tem um mergulho tem um mergulho mais profundo em outras coisas que a gente não imaginaria, que é além do nosso teatro, enfim. Eu acho importante você assiste outras coisas, você, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Na Inglaterra é muito comum se tem luta em cena, porque lá tem muita coisa de época. Então eu fiz luta com florete, com espada de 7 quilos, com punhal, tem muita coisa de época. Todo ator tem que saber andar a cavalo e e também lutar. E essa coisa não tinha aqui, até hoje eu acho que tem agora em algumas escolas de teatro, alguns professores que dão, mas não era uma coisa comum você ter isso como parte da grade. A, a, no meu caso, né, com a Inglaterra, toda a atenção dada ao texto é uma coisa que, por exemplo, o Paulo Autran tinha, e lá tinha, a gente tinha provas de texto que eram gravadas em estúdio. É
só a sua voz. E aí o seu professor vai dizer assim, olha aqui, você está vendo essa entonação foi errada, essa aqui foi muito curta, você não deu a pausa pelo tempo adequado, isso aqui é uma vírgula, não é um ponto. Isso é uma pergunta, de que maneira você começa e termina. É muito detalhado. E é útil, porque isso se traduz no português depois, Uhum. se eu quiser. Uhum. Eu acho muito interessante, sim. Para mim foi muito útil. Estou falando que é para todo mundo, porque, né, eu fui como bolsista. Primeiro é uma coisa caríssima, não é uma coisa que a gente pode. Ah, deixa eu escolher Mas, se vou ou é, não. para onde Não, eu o vou? planejamento. Mas para mim teve muito, foi muito simples. Era meio assim, os Estados Unidos é o lugar do cinema, e não tinha cinema no Brasil naquela época. E a Inglaterra é o lar do teatro. Vou para o lar do teatro e ver o que acontece lá. E realmente tem coisas muito específicas que eu aprendi, que eu não teria aprendido em outro lugar, e que conversam totalmente com o que o Antunes e o Peter Brook, eles tinham muitas coisas em comum, já eu tentando te responder um pouco a respeito. O Peter trabalhando na chave do amor e o Antunes na chave da dor. Então, o Antunes era, você vai fazer o exercício budista de repetir, ou sei lá se é budista ou é monástico, de repetir a mesma coisa, tipo Kill Bill, né? Bate no negócio, bate no negócio, bate, até você acertar. E o Peter tinha mais uma sensação de você é perfeito do jeito que você é e de onde você vem, mas ele já estava num lugar que era o centro do mundo, ali em Paris, né? Recebendo pessoas de outros lugares do mundo, então era uma companhia multinacional, e a gente trabalha na base, na chave do amor e da escuta, então era uma coisa de muitos exercícios de improviso coletivo, e é um lugar de abandono do ego e do pensar. Enquanto que eu acho que as outras formações que eu tive, que tem mais a ver comigo, elas são muito racionais, né? Tem a Uhum. ver com isso, olha, o texto, a pausa, a palavra, a sílaba, você deu um T explosivo o suficiente, você deu enfim. Acho que as coisas, cada um pode olhar por um lado, mas o caminho é um só. No final, todo mundo se encontra lá na frente. E como que vocês trabalhavam em relação à língua, né? Porque tinham pessoas de diversos lugares do mundo, né, com o Peter Brook. Como que é isso na prática? Na companhia lá era em francês, né? Tá. Então, No Bouffe do Nord é francês. tá. Então, Então as pessoas falavam todas francês. independentemente. Entendi. O idioma Olha. do país onde você está, o idioma que você tem que adotar, né? No caso de muitos imigrantes africanos, isso já era o idioma nativo para eles, né? Uhum. Porque mas algumas pessoas estão vindo do Japão. Aí é diferente, é difícil. Mas tem coisas a se aprender, enfim, o jeito de caminhar, o jeito de parar. Cada lugar vai ter a sua poesia, a sua beleza específica, né? E única. Eu acho que falta para o Brasil ainda a gente perceber o quanto a gente é único, o quanto nossa característica artística é especial, é, e tem valor. Eu acho que, sabe, a gente tem muito ainda a nossa sensação de sul global, de achar que os outros é que fazem coisas boas e nós, no máximo, copiamos as coisas boas. Eu acho que a gente precisa investir mais, bom, de todos os lados, né? Isso é um investimento que tem que vir de cima, né? Porque tem que ter uma pasta de cultura que tenha, né, uma visão de para onde a cultura vai e quais são as ações que vão fazer para que isso aconteça. Por exemplo, uma coisa que eu fiz que eu tenho muito orgulho é conseguir vender o Samir Yazbek, que é um autor muito bom, para escrever um texto original para um projeto do National Theatre de Londres, um projeto que se chama Conexões. Então ele foi publicado em inglês e montado em 27 escolas na Inglaterra inteira, num texto de um brasileiro, falando sobre juventude. Então são textos que são feitos e montados por grupos de teatro amadores e tal, mas o teatro é um soft power, né? Ele é uma ferramenta de diálogo. Então, se você tem grupos no Brasil inteiro e um dramaturgo escrevendo sobre questões relevantes àquela juventude, naquele país, eu acho muito interessante, muito legal. Acho que falta a gente ser percebido como uma força potente, importante para avançar o país. Sim. E enquanto a gente não tiver isso, vai ficar difícil. Vai continuar difícil, talvez. Nossa, total. E nesse sentido, né, do Brasil, como que você viu assim o teatro nesse último ano, né, até um pouco pós-pandemia?
Como que você entende, assim, o momento que a gente está? Bom, depois desse janeiro de 23, aí, essa é a pergunta? Ah, bom, a gente estava sofrendo uma perseguição institucional, né? Era uma, era uma perseguição, uma tentativa de bloquear verbas garantidas pela Constituição, uma sequência de mentiras faladas sobre quem nós somos e os nossos objetivos, que de alguma forma absurda colou, e muita gente acreditou que a gente realmente mamava na lei de incentivo, que a gente não trabalhava, que a gente... Enfim, as fake news são, inclusive, né, que os artistas são pedófilos, eles querem estimular a pedofilia, coisas que num primeiro momento, antes de 2023, eu pensava como a gente não percebeu, né? Como a gente não viu, porque a gente, supostamente, os artistas estariam em contato com a TV, com inovação, com o que vem em seguida, e a gente não viu. Quando teve aquela exposição lá e o Wagner Schwartz foi acusado né, da criança tocar nele, que ele tava, a gente não percebeu o que estava, a onda que estava chegando, né, contra a gente. Eu acho que é uma pena que essa falácia colou o suficiente, acho que a gente está num momento de reconstrução ainda, e acho muito importante que a gente consiga estabelecer pontes de diálogo, que eu acho que a gente, não sei se a gente já focou o Sim. suficiente em fazer. Acho que Não, não. e também eu ouvi muitas pessoas falando, até uma percepção que eu tive de, nossa, depois, né, assim, desse momento pandêmico, e nesse ano, os teatros estão lotados, e tá tudo lindo, e quantas produções maravilhosas. Só que eu acho que a gente esquece que o problema, apesar de ter parecido estar solucionado, né, tá aí. Né? A qualquer momento isso pode retomar. Então, não sei, me dá um pouco de aflição também esse pensamento de que, nossa, o teatro tá voando, sabe? A gente não pode ser ingênuo, né? Tem uma coisa que artista gosta de ser ingênuo, achar que o amor venceu. Venceu nada. Isso é só um momento. A gente tem que começar a fortalecer as pontes para que o que aconteceu não possa se repetir. Mas como? Só através da escuta, do diálogo de verdade, né? Não da palestrinha e tal. A gente precisa entender aonde que a gente errou. Porque isso só aconteceu porque aconteceu alguma coisa severa, né? Uma perda uma ruptura grave. Sempre existiu, mas de repente a gente está cada vez mais, né, separado. Enfim, eu espero que a gente, o campo progressista perceba o seu caminho, perceba onde está, perceba onde perdeu a cordinha que une as outras pessoas para a gente poder, pelo menos, debater, porque eu não sei, não tá voando o teatro, não tá. Tem cada vez menos gente assistindo, a não ser no teatro musical. Eu sinto que o público muitas vezes não sente que o teatro é feito para eles. Muitas vezes eles sentem que eu vou lá, não vou entender, não é para mim. As temporadas estão curtas, estão de 2 dias por semana, elas estão com pouca verba, só quem vai são as mesmas pessoas. O teatro era uma arte popular, ela era para abranger o maior número de pessoas possível. Por isso que eu acho o que o SESI faz, por exemplo, maravilhoso nesse sentido, né? Tipo, é popular, é para as pessoas virem, de graça. E a gente pensou nesse espetáculo que a gente está fazendo para essa população, nelas, que fosse divertido, que fosse absolutamente acessível, que fosse alegre, que fosse divertido, que a gente eu queria que as pessoas olhassem e falassem, ai gente, é bom ir ao teatro, olha, quero ir mais. Isso é pra mim, né? Porque eu tava É para conversando mim. com um amigo meu, a gente foi numa festa juntos e tal, e você percebe, assim, nesse dia específico tinha pouca gente, assim, da classe, que, enfim, que eu conhecia e tal, mas via-se que era um público fora, né, da profissão. E eu percebo meio uma tensão, assim, no ar. Tipo, a pessoa não sabe se ela... É isso que você falou, né? Não é feito para eles. Ai, Hum, chegaram mais cá. ai, Fala oi. Fala oi. Ó, comidinha tá na cozinha, podem ir lá. ai, gente, que amor. Amei. Essa satisfação especial. Não, mas o que eu tava dizendo é que
eu sinto que o público não se sente à vontade no teatro, né? E Uhum. quando não se sente à vontade de achar, eu que não estou entendendo, não é que o espetáculo não é bom ou o texto tá. Porque eu não entendi, eu não tenho essa linguagem. Aí eu vejo pessoas, amigos meus que não são do teatro, que vão numa peça e não gostam, né? Só que eles acham que é porque eles não tiveram a perspicácia do entendimento, né? Eu falo, não, assim, a sua opinião é bem mais importante do que qualquer outra. Você é o público, né? E aí eu sinto que as pessoas, olha, tá todo mundo levantando, deixa eu bater palma, que lindo. Não tem muito essa... eu acho que o teatro pode dar esse salto quando o público entender que é para eles, né? Que é isso que você estava falando. E, Mas a, portanto, a partir desse momento ele pode ser crítico. E falar, olha, não gostei disso, né? Porque o bom exato. é crítica. Você não pode mais falar mal, né? Gente, isso é ridículo também. Não Então, tem. E você tem toda a razão nisso que você está dizendo. Eu acho que a gente afastou o público de uma certa maneira. E eu já participei de espetáculos que era assim, parecia um TCC. Eu acho que todo tipo de teatro tem que existir. O teatro de pesquisa, o teatro em si mesmado, tá tudo certo. Eu só acho ruim quando viram, a maioria das peças tem esse viés e o público vai falando, bom, então você não quer falar comigo, então acho que eu vou no cinema, acho que eu vou ver Netflix. Eu não vou lá, não tô entendendo nada, não tá falando comigo, tá bravo comigo, né? Eu acho que a gente tem, e eu tenho visto muito espetáculo assim, né? O que a gente chama de artivismo. Eu não vejo nenhum problema, mas só acho que a gente tem que ter um olho para quem é o público. Eu falo isso porque é uma coisa geracional mesmo, né? Eu trabalhei com o Paulo Otran e com o Fagundes, por exemplo, que é um cara que fala, mas e a Dona Maria e o seu João? O que eles vão achar disso? O que eles vão entender disso? Eles vão entender o que a gente está falando? Porque se não comunicar, não é relevante. Para eles, enquanto artistas, não era. Eu acho que esse era um viés que me agrada bastante no teatro. Não é tudo que tem que ser o tempo inteiro assim. Mas eu acho também que a gente perder totalmente essa mão é ruim. E aí talvez os musicais da Broadway tenham chegado com essa promessa de, olha, e coisas mais básicas, né? Porque a gente sabe que a gente começou a ter mais teatro, temos mais teatros em São Paulo do que em Londres, por exemplo. Só que aí, às vezes, o teatro é um galpão, é uma garagem, é um negócio que você senta em cima de uma coisa de cimento, não tem uma balinha para você comprar na frente, o lugar onde é o teatro é degradado, você não tem um estacionamento e pode ser assaltado na hora de sair. Tudo isso faz parte da experiência do público. E aí ele pode não voltar. Eu fui com a minha avó num desses teatros, não tinha elevador, ela não podia descer a escada. E aí, puxa, tinha 3 lances de escada para descer, um lugar desconfortável para sentar. Na hora de subir foi difícil, demorou. Quer dizer, são todas coisas que a gente tem que considerar na experiência do público, né? E aí foram essas montagens também, onde você vê uma pessoa em posição fetal chorando e babando durante 2 horas. É legal pra caramba. Pra mim pode ser super emocionante, mas talvez, sabe, se a pessoa não leu Arthur, talvez não seja pra ela, entendeu? Onde estão esses espaços, né? exatamente. E também acho uma coisa que a sensação que eu tenho é que os colegas do teatro, né, a gente não pode mais criticar ninguém. Então, como é tão difícil trabalhar, se eu vou numa peça que eu não gosto e que pode ter um amigo meu lá e eu não gosto, eu não tenho coragem de dizer. Porque senão vai ficar, né? Então essa pessoa não vai querer trabalhar comigo. A gente tá meio tanto querendo achar trabalhos, que não dá para se indispor, né, com ninguém, como se criticar, né, ter um olhar crítico, né, para a melhora do trabalho fosse algo ruim. Eu acho que, nesse sentido, o teatro está no buraco, assim mesmo, né, isso me dá muita aflição. Falta muita escuta nessa suposta escuta. Exato, e é muito melindre, né? Tipo, nossa, porque eu também sei o quão difícil é fazer, né? Então, também machuca, óbvio, né? Você tá lá se matando pra fazer uma peça, temporada curta, mas tá lá, não sei o que e tal, e aí a pessoa fala, critica, também é difícil. Mas eu acho que a gente precisa recuperar essa escuta real, né? E madura. Por isso que tinha os críticos em colunas no jornal, né? Porque supostamente seria alguém que vai ver Uhum. isentamente. Olha, o meu trabalho é ir lá e dizer se a proposta que vocês se fizeram artisticamente se concretiza. É isso, não é porque eu odeio tal pessoa, eu gosto de tal pessoa, porque eu sou amigo de tal pessoa. Mas, enfim, não tem quem leia, né?
essas coisas estão sumindo, o jornal está sumindo, o jornalismo está indo para um outro espaço. Então, como é que, como é que a gente mantém esse? Então, esse, por exemplo, a live é um lugar interessante. O Brasil, o único jeito da gente avançar mesmo era o Brasil investir muito em educação, né? Até a gente sabe que a gente é posterior a um país que tem estrutura, saúde e educação. Só pessoas que têm o que comer, que podem se locomover pela cidade, pegar um metrô, que tiveram acesso, que sabem ler, elas vão poder ir no teatro e talvez aproveitar, né? Isso a gente, a gente sabe. O nosso Brasil tem muita coisa para avançar, mas, enfim, Sim. concordo. É, a gente tem 10 minutos, então eu preciso correr aqui. Eu queria muito falar da peça, E, né? Bossa Nova Cabaré Bar. Eu quero estar no SESI. Como que tá sendo essa temporada? Vocês vão até fevereiro, certo? sim, até o dia 4 de fevereiro, então não se engane, não é tipo fevereiro, Ah, o tá. mês inteiro. Até É final de fevereiro. janeiro, vamos pensar. Porque, É, né? temos que pensar até o final de janeiro, porque segunda, enfim, já acaba ali assim, no comecinho de Uhum. fevereiro. Tá muito emocionante pra gente, tá um grupo muito legal de estar junto, o espetáculo eu chamo ele de enternecedor, porque ele tem um viés muito que foi conduzido na pandemia, a gente começou a ler, que era assim, olha, a gente tá sofrendo demais, a gente só quer levar para as pessoas amor, sorriso e flor, que é o lema da primeira fase da Bossa Nova. Então é antes da parte política da Bossa Nova, da música brasileira, se engajar nas questões antiditadura e tal. Era só esse momento em que, assim, o banquinho, o violão, tava tudo bem. O Brasil é lindo, a gente é feliz, é quente aqui, tem praia, sabe? Era essa sensação para a gente se curar um pouco de tanto trauma, né? É o que a gente queria passar para o público e eu sinto que é o que a gente faz. Ela se realiza. Então, é um espetáculo para você ir e rir. Não vai problematizar nada. Assim, você não vai ter que ter uma agenda e saber de geopolítica para entender. Você vai sentar lá e vai ouvir uma música excepcional. Mesmo porque a música, a bossa nova é uma música linda, o repertório feito pelo Pedro Paulo Bogossian e os arranjos dele, a banda que executa são excepcionais. A gente tem 18 pessoas em cena e um elenco de pessoas afinadíssimas, então a música está lá, o humor está lá, a leveza que a gente quer passar está lá, então está sendo muito emocionante porque a gente está podendo se abraçar, então a gente sai depois da peça, vai para o foyer e a gente recebe abraços das pessoas emocionadas e felizes poder estar lá e por ter se divertido. E acho que meio que nesse espírito que você fala aqui, né? A gente queria devolver o teatro para o povo, de uma certa maneira. E aí é isso. Outro dia veio um catador de garrafa PET com suas sacolas. Ele veio, sentou com sua sacolinha lá, assistiu o espetáculo, depois foi embora. Quer dizer, essa parte de ser popular, acessível, de graça, eu acho genial. E a gente tá amando fazer, assim, tá um elenco se amando. É ótima essa fase. É. Nossa, eu quero muito assistir. Eu acho que esse ano vai ser difícil, mas em janeiro com certeza estarei lá. E eu acho que é isso, né? Como faltam espetáculos assim, né? A gente tá, que é o que você estava falando, a gente tá viciado mesmo nessa questão da problematização, a peça tem que dizer algo, não sei o que, não sei o que lá. Claro que tem que ter isso também, né? Sim, Tem que ter tudo. Tipo, então, nossa, uma felicidade, assim, também conversar sobre uma peça nesse lugar da contemplação, né? Da beleza, da felicidade, alegria, né? E não dessa é coisa uma peça tão, né? denúncia. É, Oi? do amor. Não é uma peça denúncia. É, exato. E falar também da bossa nova, né? Que acho que não sei como você tem sentido assim o público, mas tem um público jovem, porque eu acho que também é uma coisa que vai se perdendo, né, aos poucos, essa história. Vocês sentem que tem Sim. pessoas, né? Sim, não só isso como a linguagem, né? Porque o grupo Circo Grafite, ele se destaca por usar a linguagem do circo teatro, do teatro de revista, do cabaré, que são linguagens que não tem quase ninguém escrevendo hoje em dia para teatro. De volta e meia tem uma montagem de Chicago ou de cabaré, mas é uma linguagem, não uma peça, né? Então é uma estética que eles usam muito bem. Isso é um tipo de humor muito nosso também. Então não é só uma música que é nossa, que é muito bonita, muito linda, e também é um jeito de fazer comédia que é nosso.
estética, que quando você vê o código, você volta para uma coisa que você nem sabe que você tinha, né? Tá no nosso sangue. Então é muito legal falar disso e mostrar isso para uma geração jovem, e a gente sente que elas totalmente pulam a bordo também, então não tem nenhuma questão geracional. E mais que tudo, eu acho que é maravilhoso a gente poder estar fazendo uma peça que diz para as pessoas que a gente pode ter orgulho do Brasil, que a gente tem direitos e motivos para ter orgulho do Brasil. Que uma estética nossa, uma linguagem nossa, uma música nossa, nossa história, ela tem valor, nós temos valor. Falar isso não do jeito ufanista e bobo, mas de um jeito concreto e real. A Bossa Nova é um dos movimentos mais bem-sucedidos na música internacional. A música brasileira é considerada a melhor música do mundo. E é. Tipo, sorry. Exatamente. Não, e como é legal também para as novas gerações, né? E não só para as novas gerações, mas para o público em geral que não tem contato, né, o costume de ter contato com a Bossa Nova, por exemplo, né, no caso, como é legal conhecer isso a partir do teatro, né? Eu acho que isso gera uma intimidade, né, com essa nova arte, enfim, com a Bossa Nova, né, no caso, para as pessoas de outra forma, né, de uma forma íntima e profunda, né? Então, eu acho isso muito, muito genial. Raquel, estamos nos minutos finais. Eu, assim, de verdade, de fundo do coração, queria te agradecer muito pelo tempo e por tudo que a gente conversou. Eu sei que teriam muitas coisas, eu estou lendo aqui, tipo, nossa, eu não falei disso, daquilo, mas é porque é realmente uma trajetória muito rica, né, com muitos trabalhos. Espero que a gente possa conversar mais. E, de verdade, você é uma inspiração, porque nesse lugar, né, de ter tantas facetas dentro do teatro, e tudo que você falou nesse sentido, assim, me inspira muito. Tipo, nossa, talvez esteja tudo bem, sabe? Sim, Talvez é esteja isso. fazendo sentido. Porque Então, é uma inspiração mesmo. E outra coisa, desculpa te cortar, mas outra coisa que a gente fica, né, os ídolos são Paulo Tran, não sei quem, Bibi Ferreira e tal, Ruth Escobar, que eu gosto muito, mas, tipo, também podemos ter inspirações de ídolos hoje, sabe? E de verdade que você é uma pra mim, porque realmente sua carreira que iniciou aos 13 anos de tirar o fôlego. E obrigada. para finalizar, eu sempre faço essa pergunta ao longo, eu tenho feito, né, nas últimas entrevistas, que é o que o teatro te ensinou de mais importante. Se você pudesse dizer uma coisa hoje, o que seria? Que o outro é muito mais importante o tempo todo, né? É pro outro, é com o outro, é junto, é para. Não é para mim, é pro outro. Eu vou te falar uma frase do Paulo para terminar, porque eu entendo o lugar onde você se sente. E primeiro dizer o que eu já te disse, né? Você continua no teatro, você pode achar que não, mas você está. Ele sempre me dizia isso, né? Quando eu falei, vou fazer TV, vou fazer outras coisas, ele falou, vá, mas não esqueça que o seu show é o palco, né? E ele disse, não abandone o teatro, que o teatro não te abandonará. Isso eu nunca esqueci. Todas as outras formas de arte, elas nos esquecem. O cinema, a televisão, a música, tudo é muito transitório. Mas o teatro, ele é absolutamente... Ele acontece e acaba ao mesmo tempo, mas ele não abandona. Então, calma, tá tudo certo. Confiar no teatro, né? Acho que é muito mais Vai te ocorrer. É. Uma hora você vai estar Perfeito. lá. Obrigada. Obrigada, viu? Mesmo, Obrigada a foi muito você. especial. Obrigada a todos Obrigada. que estão aqui. É isso. Boa noite. Nossa, fiquei agora. Nossa, são vagas. Esse final é tipo. Realmente. Né? Beijo, bom fim de Obrigada. ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que a gente encontre muito no teatro. Feliz Feliz Natal. Natal. E em janeiro estarei na festa com certeza, tá Te bom? espero lá, a gente te dá um abraço. Até mais. Fechou. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau, boa Beijo. noite. Boa noite. Tchau.